Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje nos traz o título O Profeta Relutante. Esse profeta, irmãos, que nós vamos tratar hoje, são somente 4 capítulos que se menciona sobre ele. Porém, são 4 capítulos extremamente ricos. Algumas pessoas aludem à possibilidade dessa história não ter sido real, mas Jesus cita a veracidade dessa história em Mateus capítulo 12. Logo, a história do profeta, não somente daquela história que ele leva a mensagem para Nínive, como também o próprio incidente dele ter sido engolido por um peixe, ela se torna real porque Jesus faz comparação entre o período que ele fica dentro do peixe de 3 dias, quanto o período que Cristo ficaria na terra também sepultado por 3 dias. Uma coisa que me chama a atenção, Jonas, ele era um profeta de Israel, ele era um profeta que ele, na época de Jeroboão II, de acordo com o livro de Reis 14:25, ele era aquele que intervinha. Agora, que coisa interessante, no período onde o reino de Jeroboão estava na condição mais pecaminosa, Deus o chama de lá para ir para Nínive. Ele fazia parte de uma nação ou de uma cidadezinha ali na tribo de Zebulon, chamada Gat-Efer. E lá ficava próximo da Galileia. Então a gente entende que, de acordo com Josué, capítulo 19, verso 13, Gat-Efer era uma região que ficava ali em Zebulon. E Gat-Efer era próximo à Galileia. Logo, o próprio Jonas, ele era um profeta galileu, que viveu ali naquelas regiões. Interessante porque quando os líderes estavam interrogando Nicodemos, dizendo, poderia vir algum profeta? Você tem noção de que já houve profeta na Galileia? Isso demonstra uma falta de conhecimento muito grande da parte dos líderes daquela época. Porque o que está descrito no livro de Josué é que Gat-Efer ficava próximo à Galileia. Ele era de fato um profeta da Galileia. E Deus chama ele de lá para levar uma mensagem a Nínive. E uma coisa que me chama a atenção aqui é o seguinte, a Bíblia fala assim, ó, veio a palavra do Senhor a Jonas. A expressão a palavra quando vem é uma palavra que é diretamente. Deus não usou nenhum intermédio, uma vez que Jonas era um profeta, ele usou diretamente a ele para tirar de lá. Ou seja, para ir avisar a Nínive. Agora, irmãos, Jonas sabia da malícia, que o próprio texto sagrado fala assim, a sua malícia subiu até mim. Jonas foi convidado a ir para uma nação mais ímpia da terra naquele momento que ele existia. Naquele período, irmãos, a Assíria era uma potência mundial e a sua maldade, ela de fato trazia horrores. Eu vou ler para vocês aqui um texto de uma lição de escola sabatina do ano 2003 sobre Jonas. Olha o que é que fala aqui sobre a maldade dos assírios em relação a uma comparação, né, ao temor que Jonas teve de ir para lá. Aqui diz assim, ó, os assírios eram conhecidos pela crueldade e extraordinária violência. Foram achados e traduzidos numerosos tabletes assírios e antigas inscrições de Nínive. Lá dizia o seguinte, eu construí uma coluna contra a cidade deles, arranquei a pele de todos os chefes que se revoltaram e cobri a coluna com a pele deles. Emparedei alguns dentro da coluna, empalei alguns em estacas na coluna. Amarrei outros em estacas ao redor da coluna. Cortei os braços e pernas dos oficiais reais que se rebelaram contra mim. Olha só a carnificina e a maldade como era intensa. Queimei muitos cativos de entre eles a fogo, e levei muitos como cativos. Cortei o nariz, as orelhas e os dedos de alguns. Furei os olhos de muitos. Fiz uma coluna com os vivos e outra só de cabeças, e amarrei suas cabeças aos troncos das árvores ao redor da cidade. Queimei no fogo seus jovens e servos. Capturei 20 homens vivos e os emparedei nas paredes do meu palácio, ou do seu palácio. Irmãos, tem noção disso? Fazer uma parede com pessoas vivas e ali elas morrerem com todo o processo que é colocado na parede? A maldade, de fato, era extrema. Essa poderia ser uma das razões pelas quais, humanamente falando, seria justificável a Jonas ir para lá. Porém, independente de como ela era a nação, Deus descreve que a maldade deles subiu até ele e ele precisava advertir da destruição que aconteceria dentro daquela cidade. E era uma mensagem, irmãos, que não era para ser dada uma vez só, mas era para ele ficar avisando. E ele rodeou a cidade ali vários dias. E ele ficou dizendo, dentro de 40 dias
Nínive será subvertida ou será destruída, será desfeita. O povo, então, diante daquela situação, só para contextualizar, diante disso, irmãos, Jonas, quando recebe a mensagem de Deus, ele não atende de imediato. Na nossa tradução, o texto fala assim: dispõe-te e vai a Nínive. O termo dispõe-te quer dizer levanta-te, apronta-te e vai fazer isso. Era uma mensagem de uma situação imediata. Ele não tinha o que pensar, não tinha que argumentar, não tinha que se demorar, mas era para fazer de imediato. Jonas de imediato faz o contrário. Ele vai para Tarsis e pega ali um navio para ir para Jope. Sentido totalmente contrário. Infelizmente, essa desobediência dele da parte de Deus custou-lhe quase sua vida. Eu não vou entrar em detalhes em relação a toda aquela situação, mas nós sabemos que ele foi levado para dentro do mar, o peixe o engoliu, aquele peixe depois vomitou Jonas lá, e aí leva a mensagem. A lição aqui traz um paralelo entre o que aconteceu com Jonas e o que aconteceu com Jesus. E a pergunta diz assim: quais partes da história de Jonas Jesus se referiu ao se dirigir aos escribas e fariseus? Bem, duas mensagens ali são semelhantes, né? Primeiro, a mensagem de arrependimento que Jonas estava dando aos ninivitas, Deus estava dando a eles a oportunidade também de se arrepender, e o juízo, essa mensagem era de juízo, e aconteceu que tanto Jonas foi engolido e ficou 3 dias dentro do peixe, quanto Jesus ficou 3 dias também sepultado, até com que houvesse ressurreição. Aquilo foi um sinal que Jesus descreveu que traria a ele uma veracidade de quem Jesus era. E Jesus chega a falar, né? Aqui está alguém quem é maior do que Jonas. Os ninivitas ressurgirão e condenarão. Isso nos faz entender, irmãos, que aqueles ninivitas ali que ouviram a mensagem de Jonas, eles de fato se salvaram. Porque para causar um julgamento, só uma condição de uma pessoa absolvida poderia fazer tal coisa. O livro de Naum fala da cidade de Nínive como cidade cheia de mentiras e de sanguinolência, uma cidade muito má, mas isso aconteceu cerca de 150 anos depois. Aquela geração de Jonas, de Nínive ali, de fato foi absolvida, encontrou arrependimento e foi declarada como justa aos olhos de Deus, mesmo sendo tão má. Agora, para fechar aqui, eu e você deve entender o seguinte: nós somos os Jonas nesses dias. Deus às vezes nos manda para tomar decisões que aos nossos olhos era escabrosa, temerosa. Mas se Ele está mandando, Ele com certeza nos considerar recursos para com que aquilo seja feito. Não deve haver de nossa parte resistência, não deve haver de nossa parte relutância, mas nos dispor a fazer. De fato, Deus nos chamou, precisamos ir e nos dispor a fazer a sua vontade. O nosso apelo hoje é que todos nós sejamos mensageiros dele nesses dias, né? Nós somos os Jonas e existem muitas Nínives aí precisando ouvir aquilo que Deus nos concedeu para levá-los a ele, a mensagem de salvação. Amanhã eu vou falar para vocês a importância de Jonas para Nínive e tanto de Nínive para Jonas. Isso será feito no estudo de amanhã. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pela tua mensagem, Senhor, e nos ajuda a olharmos todos com um olhar de misericórdia. Perdoa, ó Pai, nossas faltas, permanece conosco e nos dá o teu auxílio através do Espírito Santo. Suplicamos-te em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Tenha um ótimo domingo na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.